nas eras crepusculares do mundo, antes que o sol e a lua traçassem seus caminhos no céu. A luz de Valinor fluía de duas árvores sagradas, uma de prata, outra de ouro, Telperion e Laurelin. Sua luz era a própria essência da paz e da beleza, mas mesmo em seu brilho, sombras ancestrais começavam a se alongar, pressagiando uma noite eterna. Nesse reino abençoado, vivia Fëanor, o mais poderoso em espírito e habilidade entre os filhos de Ilúvatar. Com um coração em chamas e as mãos guiadas por uma arte divina, ele labutou em sua forja secreta. Ali capturou a luz viva das duas árvores e a aprisionou em 3 joias de brilho inigualável. A Silmarille, mal sabia ele que ao criar a maior das maravilhas, estava também forjando a corrente de uma dor sem fim, pois Morgoth se sentiu atraído por elas. Então, ao chegar na ausência de Fëanor em sua casa, ele mata seu pai e rouba a Silmarille. Cego pela dor e pelo orgulho ferido, Fëanor, diante dos Noldor, proferiu um juramento terrível. Que Eru Manu-Evarda testemunhe nossa vingança contra Morgoth. Não era um chamado ao heroísmo, mas um pacto com o desespero. Um destino de perdição selado em sangue e fogo contra Morgoth e qualquer ser que lhes negasse a posse da Silmarille. A busca pelas joias os levou à costa, ao porto de Alqualondë, a cidade dos Elfos do Mar. Ali os belos navios brancos, com suas velas que pareciam asas de cisne, repousavam em águas tranquilas. Fëanor exigiu as embarcações, mas os Teleri se recusaram a ceder os frutos de seu trabalho para uma guerra que não era sua. A recusa acendeu a chama da fúria. A primeira espada élfica foi desembainhada contra um irmão, e o mar, antes sereno, tingiu-se de vermelho. O fratricídio de Alqualondë se tornou uma ferida que jamais cicatrizaria, um eco sombrio que assombraria os Noldor por todas as eras. Muitos anos depois, na Terra-média, a sombra da maldição de Morgoth, o primeiro Senhor do Escuro, se estendeu sobre as casas dos homens. Nenhum foi mais amaldiçoado que Túrin, filho de Húrin. Marcado desde o nascimento por um destino de trevas, ele se tornou um guerreiro errante, um fantasma assombrado pela própria identidade. De Doriath a Nargothrond, ele mudou de nome e de rosto, tentando em vão escapar da mão do destino que o espreitava em cada floresta sombria, em cada caminho solitário. Em seu encalço, arrastava-se a mais vil das criaturas de Morgoth, Glaurung, o pai dos dragões. Um verme colossal de fogo e malícia, cujos olhos hipnóticos eram janelas para o vazio. Foi com esse olhar que ele encontrou Nienor, a irmã de Túrin, e com um feitiço de pura escuridão, apagou sua mente, deixando-a vagar sem nome e sem memória pela floresta selvagem. Foi ali, em sua desolação, que Túrin a encontrou. Sem reconhecer a própria irmã, na figura assustada e perdida, ele a chamou de Ninieu, a donzela das lágrimas. Em meio à tragédia que os envolvia, um amor silencioso e proibido começou a florescer. Uma frágil luz, nascida da mais profunda escuridão, um engano tecido pelo próprio destino. Mas a felicidade era apenas uma ilusão passageira. Em sua mão, Túrin carregava Gurtang, a espada negra forjada por um elfo sombrio, sedenta por sangue. E à distância, o grande dragão observava, paciente, pois sabia que o ciclo da tragédia estava prestes a se fechar. E o destino, enfim, cobraria seu terrível preço. O ciclo da tragédia, uma vez posto em movimento, corre para o seu inevitável fim. No desfiladeiro escuro de Cabedinharas, o destino de Túrin Turambar aguardava. Oculto nas sombras, o guerreiro viu a passagem de Glaurung, o grande verme. E em um último ato de desespero e coragem, cravou a lâmina negra de Gurtang no ventre macio da criatura. Ao sentir a ferida mortal, Glaurung libera seu sangue tóxico e um grito horrível. Túrin é atingido e entra em um coma, paralisia profunda, caindo inconsciente ao lado do dragão. A agonia do dragão foi terrível, mas sua malícia era ainda maior. Quando Nienor encontra o dragão moribundo e Túrin paralisado, Glaurung, com seu último suspiro, desfaz o feitiço de esquecimento sobre ela e revela a verdade cruel
que ela se casou com o próprio irmão. Ao ouvir a voz do dragão, a memória retornou a ela como uma onda de fogo. O amor se converteu em horror indizível. Com um grito que rasgou o silêncio da floresta, Ninor correu, cega pelo desespero, correu até a beira do abismo e se lançou nas águas turbulentas, buscando no esquecimento da morte o alívio que a vida lhe negara. Quando Túrin acordou, ele encontrou Brandir, o líder do povo da floresta de Bretil, um aliado que cuidava de Nienor, enquanto Túrin estava fora, que lhe contou o que havia acontecido. Em um acesso de fúria e desespero, recusando-se a acreditar na história, Túrin acusou Brandir de mentir e de ter causado a morte de Nienor. Em seguida, Túrin matou Brandir com sua espada Gurtã. Mais tarde, Túrin soube da verdade por Mablung de Doriath, dominado pela culpa e pelo desespero, suicidou-se, lançando-se sobre sua própria espada. Se voltou para a espada que lhe dera a vitória e a ruína. Gurtã, ele disse, nenhum senhor ou vontade tu conheces, senão a mão que te impõe. Nenhum sangue tu recusas. Tomarás, pois, a vida de Túrin Turambar? E a lâmina, com uma voz fria, respondeu que beberia daquele sangue com prazer, para que pudesse esquecer o sangue daquele que fora morto injustamente. E assim, Túrin se lançou sobre a ponta da espada, e a maldição de Morgoth encontrou seu fim. Mas nem toda a história de amor e morte terminou em desespero absoluto. Havia um mortal chamado Beren que ousou amar a mais bela das filhas de Ilúvatar, Lúthien Tinúvel, a imortal. Para conquistar sua mão, ele cumpriu a tarefa impossível de arrancar uma Silmaril da coroa de Morgoth. Mas na fuga, foi ferido mortalmente pelo lobo Karkaroth. A dor de Lúthien foi tão avassaladora que seu espírito se desprendeu do mundo, e ela morreu de pura tristeza. Seu espírito viajou então para os salões de Mandos, e ali, diante do guardião dos mortos, ela entoou um cântico de lamento de uma beleza e tristeza insondáveis. Sua canção comoveu o próprio Mandos, que se apiedou dela. Ele, que não podia reverter o destino, levou seu lamento a Manwë, que por sua vez buscou o conselho de Eru Ilúvatar. E com a permissão do Único, Mandos ofereceu a Lúthien uma escolha, retornar à vida, mas como mortal, para partilhar do destino incerto de Beren. Em um ato de renúncia silenciosa, ela abriu mão de sua eternidade, e juntos, eles caminharam de volta para a Terra-média, como uma luz que retorna, mas que um dia há de se apagar. Contudo, a esperança era uma chama frágil, escondida entre as montanhas. A cidade branca de Gondolin, o último grande reino dos Noldor, vivia seu outono, mas a traição crescia em seu coração. Maeglin, sobrinho do rei, consumido pela inveja e pelo desejo por sua prima, Idril, foi capturado por Morgoth. Em troca da promessa de poder e da posse de Idril, ele revelou os caminhos secretos da cidade, e assim a queda se tornou inevitável. Dragões de fogo e balrogs de sombra atravessaram seus portões, e a mais bela das cidades dos elfos ardeu em chamas, sua glória convertida em cinzas e lamento. No fim, todas as tragédias eram apenas ecos de uma perda maior, a primeira e mais profunda ferida do mundo, pois a escuridão original, na forma de Morgoth e da aranha espírito ungoliante, envenenou e destruiu as duas árvores de Valinor. A luz sagrada, a própria alma de Arda foi extinta. Das cinzas dessa luz surgiram o sol e a lua, uma luz nova, mas imperfeita, um lembrete constante da beleza que se fora para sempre. E o mundo, embora sobrevivente, seguiu adiante ferido, carregando em cada nascer do sol e em cada luar a memória de uma luz que jamais voltaria a ser plena. Se gostaram, inscrevam-se no canal para mais vídeos como este.